Boa noite a todos que estão em casa, assistindo depois, participando dessa apometria coletiva. Eu sempre falo que a apometria não é para você assistir, não é um programa, não é um entretenimento, a apometria é um tratamento espiritual. Você precisa fazer, receber esse tratamento, está aberto para fazer. Mas antes da gente ir para o tratamento, eu sempre trago um texto base para ancorar o nosso trabalho desse assunto. Como esse trabalho foi votado no grupo para a vida financeira, então eu estou pautando no raio rubi dourado, que é o raio da Mestra Nada, Maria Madalena, Jesus Cristo. Estou trabalhando com essa egrégora do raio rubi dourado e estou trabalhando dentro do texto de Um Curso em Milagres. Então, só resumindo rapidamente, o que é Um Curso em Milagres? São 3 livros canalizados por Jesus Cristo através de uma psicóloga americana, na verdade é um casal de psicólogos dos Estados Unidos, que eram, pasmem, ateus. Olha que legal, eu acho fantástico o fato deles serem ateus, porque imagina, psicólogos, eles não eram só psicólogos, eles eram cientistas da Universidade de Colômbia, Colômbia, acho que era Colômbia, whatever, tanto faz também. É uma faculdade um projeto, eles faziam um projeto de estudo científico na área da psicologia. Eles estavam tentando entender como a fé funciona no cérebro do ser humano. Olha que interessante, como a fé funciona. E aí ela começou a ouvir uma voz dentro da mente dela, uma mulher totalmente ateia, totalmente cética, que era uma cientista da mente. Ela começa a ouvir uma voz dentro da cabeça dela que falava para ela tomar nota, para ela começar a escrever algo que seria ditado para ela. Ela quase enlouqueceu com a possibilidade de estar ficando louca. Será que eu estou ficando louca? E aí ela ficou 1 ano resistindo até que ela resolveu falar, ok, o que você quer que eu escreva? Eu vou escrever, vamos ver, né? Assim, ela falou que até com um pouco de raiva. E aí ela começou a escrever o que estava sendo ditado dentro da cabeça dela. Só que essa pessoa que estava ditando não falou quem era, a princípio. Seja bem-vinda, Regina. E aí, tá no hospital, né? Tá trabalhando, né? E aí, eu vou até tirar a minha fotinho daqui, porque ela me atrapalha eu ouvir vocês. Aí ela começou a escrever e o texto era lindo. E ela não entendia quem estava falando, mas ela escreveu. E depois de quase 2 anos que ela estava escrevendo, ele se identificou como sendo o Mestre Jesus. E olha só que coisa linda, gente. Essa mulher que não tinha fé em nada, em ninguém, ela começa a canalizar. E por que Jesus escolheu uma mulher que não tinha fé? Justamente, e porque era psicóloga, porque entendia da mente, da psique, do psiquismo humano, porque ele queria trazer um outro ponto de vista sobre as coisas de Deus. Isso é um curso em milagres. Ele ditou um texto, que a gente vai ler um trechinho aqui, ele ditou um livro de lições, são 365 lições, baseadas naquele primeiro texto, trechinhos curtos para você ler todos os dias e praticar o que ele sugere, porque ali é uma reprogramação mental, a gente precisa de reprogramação mental, porque nós somos programados e programadas para pensarmos como nós pensamos. Esse conjunto de crenças que a gente tem, de limitações, de não nos sentirmos merecedoras, sabe, das coisas boas que a vida tem para nos dar, o fato da gente ter dificuldade de entender que nós somos um com Deus. Portanto, se nós somos um com Ele, tudo que é dele é nosso também, mas nós não conseguimos tomar posse disso. Nós temos uma limitação gigante com a ideia de Deus Pai, né? Que é essa ideia desse Deus que nos ama como nós somos. Então, todas essas limitações fazem parte desse conjunto de crenças que a gente foi criando, que é a nossa personalidade, que é a forma que a gente age no mundo. O que é a minha personalidade? Ela foi sendo formada lá, vamos falar de Freud, né? O desenvolvimento lá da minha mãe, do meu pai, todas aquelas fases do desenvolvimento que eu já passei para vocês lá no grupão. Aí a gente vai para a escola e a gente aí começa a conviver com o mundo fora do mundo doméstico, né? Fora do mundo familiar, e a gente começa a ver como que são as famílias das outras pessoas, dos nossos colegas. Aí tem a primeira paixão, que pode ser um coleguinha, pode ser um professor, uma professora.
Geralmente esse primeiro amor é um amor platônico, né? A gente não se relaciona lá com 10, 11, 12 anos, a gente já se encanta por alguém, mas aquilo passa e aí a gente se encanta por outra pessoa e o tempo vai passando e isso vai amadurecendo dentro da gente. É lindo essa fase, só que isso vai construindo a personalidade que nós somos. Então, como você chegou aqui, agora, na idade que você tem, né? Isso foi uma construção que foi feita. Alguém, ó, o gato, eu começo a fazer as coisas, o gato começa a se mexer, querer me atrapalhar. Então, a gente foi sendo formado por algo externo, né? A princípio, algo externo nos moldou, nos forjou. E aí, agora, a gente tem que fazer o trabalho contrário. A gente tem que desconstruir essas crenças. Ô, bênção, você é uma bênção na minha vida, né? Eu começo a trabalhar, você começa a querer me atrapalhar. Deixa eu abrir a janela para ela sair, gente, só um minutinho, peraí. Vai dar um rolê, vai lá ver se os morcegos ainda estão voando. Vai. Mó frio da gota com essa janela aberta. Ela vai sair, vai dar um rolezinho. Então agora o nosso trabalho é o quê? Nós vamos desconstruir essas crenças, né? Agora o trabalho é para dentro de nós. É esse trabalho que a gente está fazendo. Muitas de vocês estão em terapia comigo, muitas de vocês estão em terapia em grupo, muitas de vocês estão em terapia com outros profissionais maravilhosos que existem, graças a Deus que existem muitos. Alguns de vocês não estão fazendo terapia, mas estão lendo livros, fazendo cursos, estão se construindo novamente. E é isso que importa. E um curso em milagres, ele tem, se eu não me engano, acho que nessa mesma página, tem uma coisa que eu acho fantástica, que eu já até passei para o pessoal lá da... Inclusive, pessoal, às segundas-feiras nós nos reunimos online nessa mesma sala e nós estamos estudando alguns textos de um curso em milagre, é um tipo de uma mentoria que nós estamos fazendo, é um tipo de uma terapia em grupo que custa apenas R$ 60 por mês, tá? Então, se você quiser fazer parte, toda segunda-feira às 8h30, estamos aqui nessa mesma sala online, estudando, aqui nos desenvolvendo. Se eu não me engano, aqui mesmo, nessa página, tem uma frase de um curso em milagres que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, ainda que eu não encontre, ele não tem problema. Ele fala assim, que um curso em milagres não tem a pretensão de ser a verdade absoluta. Ele é apenas um caminho que nos leva para o mesmo lugar. Qual que é esse mesmo lugar? O todo. A consciência una, a mentalidade una, que também chamamos de mentalidade unificada, que é esse Deus que nos emanou a cada um de nós, que se subdividiu, ou que se multiplicou, melhor dizendo, em cada consciência, essa grande consciência que se multiplicou em pequenas consciências, que sou eu e é vocês. Nós estamos fazendo esse caminho de volta para o Pai. Toda essa desconstrução que nós estamos fazendo da nossa personalidade, do nosso ego, somos nós voltando para casa, voltando para o nosso ser de origem, para quem nós somos de verdade, que é o único Filho de Deus perfeito e inocente, que é o que o Curso em Milagres diz que nós somos. Quem nós somos para Deus, para um Curso em Milagres? Nós somos um único Filho de Deus, perfeitos e inocentes. Nós sempre estivemos lá, dormindo no seio de Deus. Aqui é uma projeção. Nós estamos projetados em terceira dimensão, vivendo várias encarnações, trabalhando essa desconstrução do nosso ego, retornando para o Pai. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente está ascendendo, né? Estamos subindo em algumas dimensões de consciência. Então, ele fala que um curso em milagres é só um caminho, que existem outros caminhos, e isso é lindo, porque isso não é religião. A religião fala que a religião é o único caminho que leva, entende? Mas nem Jesus disse isso. Jesus disse que o eu sou é o único caminho, não era ele, a pessoa dele, o ser humano Jesus. Ele estava falando que o eu sou em nós que é o caminho, a verdade e a vida. Então isso é muito lindo, quando a gente tem liberdade de pensamento. Liberdade para acreditar ou não, e tá tudo bem. Se a pessoa não acredita e não vai por esse caminho, ela vai por outro, mas tá todo mundo em evolução. Até aquela pessoa que você olha e fala, nossa, meu Deus, essa pessoa parece que não tá evoluindo. Ela tá. Tudo tá em evolução, não tem como não estar. Então,
rapidinho, eu vou passar aqui para vocês. Eu quero passar essa parte aqui, ó, o número 2, né? Então, aqui é a ilusão das necessidades. Nós estamos falando sobre dinheiro, sobre vida financeira, sobre prosperidade. E o Curso em Milagres vem e fala o que para nós? Que as necessidades são uma ilusão, que elas de verdade não existem. Olha isso, gente. Aí você vai falar, não, Lu, pera lá. Eu estou de fato passando necessidade. Eu estou de fato passando dificuldades. E de fato eu estou desempregado, desempregada. Mas olha só o texto para a gente não nos desesperarmos nessa ideia. Ele está dizendo aqui para nós que a maior falta do ser humano, a única falta que nós realmente precisamos corrigir é a sensação de separação de Deus. É por isso que nós temos a sensação de falta das coisas. Eu sinto que o dinheiro é pouco, eu sinto que ele demora para chegar em mim, quando chega ele vai embora, eu faço dívidas, a gente tem um monte de justificativas para sentir falta. Tem pessoas que nem sentem falta de dinheiro, mas sentem falta de um parceiro, uma parceira. Tem pessoas que sentem falta de ter uma casa própria. Tem pessoas que sentem falta de, sei lá, ter filhos, ter uma família. Tem gente que sente falta de viajar com a família, tem a família, mas não viaja, entendeu? Então, a gente sempre tem falta de alguma coisa. E esse mundo que a gente está vivendo agora, essa realidade que a gente está vivendo agora, é um mundo muito imerso no capitalismo. A gente está vivendo uma fase de muito capitalismo. As pessoas estão cada dia mais ávidas, mais ambiciosas, mais insatisfeitas e vazias. Essa coisa de todo ano tem um iPhone novo, então todo ano eu tenho a sensação que o meu celular está ultrapassado, meu celular está com falta de memória, tá ruim, então eu sinto falta de um celular. Então a gente tem várias coisas que a gente sente falta, porque a gente está imerso nesse mundo que é muito capitalista. Você olha para o lado, você vê as pessoas se divertindo, fazendo coisas, indo a lugares que você gostaria de ir, ou utilizando roupas que você gostaria de ter, ou fazendo viagens que você gostaria de fazer. Então a gente fica muito conectado com a falta. Não é que a falta não existe, de fato existe nessa realidade, mas tudo isso, a origem, o gatilho, é a sensação que nós temos de separação de Deus. Porque quando a gente entende que nós somos um com Deus, e eu e o meu pai somos um, e tudo que o meu pai tem é meu, quando eu entendo isso, e eu internalizo isso do fundo do meu coração, eu percebo que não existe mais nenhuma falta. E aí eu começo a sair da frente e começo a soltar as resistências e começo a fluir com Deus, e tudo que eu preciso vai vindo para mim, vai chegando para mim. Mas é importante que a gente adquira essa consciência de unidade com Deus, porque a partir do momento que eu me vejo um com Deus, eu não tenho mais nenhuma necessidade, nada mais vai me faltar. Entende? Porque eu sou o único filho de Deus, eu sou o herdeiro e co-herdeiro de tudo, junto com Jesus, junto com Cristo, como diz lá aquele versículo da Bíblia. Então, a sensação de separação é a única falta que realmente nós precisamos corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a tua percepção da verdade. Então, ele está dizendo aqui o porquê que a gente tem essa sensação de separação. Ele já está respondendo. Nós distorcemos a percepção da verdade. Quem fez isso? O ego. O ego é a entidade que está encarnada aqui nesse planetinha, né? O ego é que está na frente, é o ego que está resistindo ser o filho de Deus, o único filho de Deus perfeito e sem pecados. É o ego que resiste esse pensamento. É o ego que está apegado às suas inseguranças, às suas dificuldades. É o ego que fica dizendo, não, Lu, como o exemplo que eu dei ontem naquele áudio lá no grupo. Ai, a minha idade. É porque eu tenho idade, então eu não consigo a vaga que eu quero. É o ego que fica dizendo, não, Lu, mas é porque eu tenho idade, é por isso que eu não consigo um parceiro. Entendeu? A mesma desculpa serve para várias coisas. É porque eu tenho idade e eu não consigo fazer minha transição de carreira. É porque eu tenho idade e eu ainda estou velha para comprar uma casa própria.
Eu ouvi isso de uma pessoa outro dia. O sonho dela é a casa própria, só que ela já tem 70 anos, embora não pareça de jeito nenhum. 70 anos, mas assim, uma atleta. Aí eu falei para ela, interessante, por que que você sente que com 70 anos você não pode comprar uma casa própria? Da onde vem essa crença, né? Eu queria entender. Aí ela falou, porque aos 70 anos a Caixa Econômica não financia mais. Aí eu fui entender de onde ela tinha tirado isso. Aí eu falei para ela, será que só existe essa única possibilidade na face da Terra de você comprar uma casa própria, sendo financiada pela Caixa? Será que não existe uma outra possibilidade? Aí ela me olhou assim, regalou o olho, nunca pensei nisso. Falei, pois é. Começa a pensar que existe essa possibilidade. Só pensar. E começa a se abrir para isso. E começa a pesquisar sobre isso. E aí, gente, olha só que interessante. Ela conseguiu comprar um imóvel na planta, um apartamento, ela e o esposo dela, um imóvel na planta, na mão de uma outra pessoa que tinha financiado pela Caixa, que passou para ela o imóvel. Eu não sei os detalhes, eu só sei que ela conseguiu comprar o apartamento, sem necessariamente precisar fazer um financiamento. Eu não sei qual foi a negociação, acho que a pessoa passou a dívida para ela, alguma coisa assim. Não importa, ela conseguiu. Então, é dentro da nossa mente a limitação, é dentro da nossa mente que a gente fica justificando. Quem que está na mente filtrando esses milagres? Um curso em milagres. Quem que está filtrando o milagre para ele não chegar para mim e para você? O ego. É o ego que está resistindo. Então, nós precisamos tirar o ego da frente para nós permitirmos que tudo que eu preciso chegue para mim na hora que eu preciso, para nós enxergarmos o quanto nós já somos prósperos, ricos e abundantes, e focarmos naquilo que nós já temos, que é abundante. Tem uma pessoa que eu sigo aqui no YouTube que ela fala assim, nem que seja abundância de saliva. Então você tem abundância de saliva, você tem abundância de alguma coisa. É isso. A gente tem algumas áreas da nossa vida que nós temos abundância, nem que seja de saúde. Você precisa focar onde você já tem abundância, para que você crie mais abundância. O ego é que fica olhando para aquilo que está faltando, para aquilo que eu não tenho. O ego é que olha para o copo e percebe o copo meio vazio e não meio cheio. Entende? É uma questão de mudança do ponto de vista. Peraí, que agora é o outro gato que acordou. Os gatos estão tudo dormindo aqui do meu lado. O que foi, chata? Vem. Vai lá passear, vai. Todo mundo acordando. Vai lá comer, vai. A mãe te ama. Bom, era só isso que eu queria passar para vocês hoje. Bem curtinho, para a gente não ficar muito longo, que isso não é um vídeo, isso é um tratamento. Então, agora nós vamos fazer o alinhamento dos nossos chakras. Oi, Dani! Boa noite, bem-vinda. Vamos começar nosso tratamento, vamos fazer o alinhamento dos nossos chakras. Eu vou colocar o alinhamento aqui, quem quiser acompanhar para vocês não dormirem, ainda não é hora. Deixa eu aumentar ele para todo mundo enxergar. Tirar essa parte e aumentar aqui. Então, ó, quem pudesse sentar, porque é bom que a gente esteja consciente nessa hora. É a sua intenção que vai alinhar os seus chakras. Por isso que é importante que você esteja consciente. Mesmo que esteja com a câmera fechada, se você pudesse sentar, põe um tapetinho, joga alguma roupa aí no chão, pra você poder pôr seu pé no chão. Não use o chinelo de borracha, que a borracha vai isolar, tá? É o mesmo princípio de tomar choque. A ideia é que as energias passem pela gente e descarreguem em terra. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu escutei um... Não, tá todo mundo fechadinho. Ô, Lu. Oi, pode falar, Regina. Só um minuto que eu vou procurar um lugarzinho para me sentar. Ah, tá bom. Tá bom. Eu estou na cadeira, só as pontas dos meus pés estão tocando ao chão. Porque se eu sentar... Chega o bumbum para frente, escorrega o bumbum para frente um pouquinho, para você conseguir pôr a sola toda no chão. É importante que a planta do pé toda esteja no chão, tá? Principalmente o calcanhar e o peito do pé. Eu chamo de peito aquela parte de baixo dos dedos, né? Tem gente que chama o peito a parte de cima, enfim.
A gente vai fazer um tipo de um fio terra mesmo, as energias passam por todos os chakras, através dos canais que a gente tem no nosso corpo, que são chamados de nadis, e a gente tem vários canais que essas energias vão percorrendo, passando por todos os chakras, assim, mais ou menos assim, em forma, tudo no universo é de forma circular, sempre fazendo esse movimento como se fosse serpenteando, né? Essa que é a ideia. Ô, Lu, Vamos respirando. Oi. já tô num lugarzinho aqui. Eu tô no hospital, tem alguma coisa a ver? Não. Chão é chão. É, Nós eu vou vamos depois colocar. criar nosso campo de força. Pode falar. Ah, tá bom. Tá. Então, sentado, né, com o pé no chão. Isso. Tá, Vamos ok. respirar? Vamos. Puxa com o nariz. E vai percebendo o ar descendo até encher o seu abdômen. Segura um pouquinho, retém esse ar. E aí depois você solta pela boca. Procura deixar a coluna ereta, não estando encostada em nada. É importante que as nossas costas estejam sem nada encostado para ficar livre, para essa energia fluir por nós. Então, enquanto você respira, vai imaginando que das solas dos seus pés saem raízes. E essas raízes adentram ao chão, como se você fosse mesmo uma árvore, descarregando o excesso da eletricidade estática do corpo. Vamos colocando nosso foco no planeta Terra, em Gaia, nessa consciência que é o planeta. Gaia é a mente de todos nós. Todos que habitamos esse planeta nos conectamos agora com essa mente universal. E faça a pergunta para ela: Gaia, como eu posso ser contribuição para esse planeta? Como eu posso contribuir com você e com cada pessoa desse planeta? Nós estamos vivendo um momento muito turbulento da ilusão do nosso planeta. As grandes nações, muitos conflitos, guerras comerciais, podemos viver momentos difíceis, mas se nós nos conectarmos em uma única mente emanando amor e paz para o nosso planeta, podemos influenciar outras mentes, acessando o inconsciente coletivo. Quando todas essas mentes estão unidas em uma única mente, nós nos conectamos com a rede cristalina do planeta. Então imagina o globo, o planeta Terra, né? Todo o planeta. Imagina como se você estivesse de fora dele, olhando para o globo. E ao redor do nosso planeta existe uma rede magnética de energia, como se fossem teias de aranha, só que magnéticas. E em cada encontro dessas teias, é como se houvesse a mente de um ser humano ali. Isso é o inconsciente coletivo, isso é a rede cristalina. Todas as mentes conectadas. É por isso que nós acessamos o inconsciente coletivo. Muitas vezes você começa a sentir coisas que não são suas. De repente começa a dar uma dor de cabeça, vem um pensamento intrusivo e você fala, meu Deus, o que eu estou pensando isso? Ou então você está criando aí na sua cabeça uma cena de vingança, ou você está imaginando alguém invadindo o seu local de trabalho e atirando nas pessoas. A gente começa a ter umas imaginações esquisitas que não são nossas. Isso somos, a nossa mente que é médium, somos médiums, todos os seres humanos. A gente acaba transitando pelos graus de consciência do planeta e acessamos o inconsciente coletivo. É por isso que nessas horas a gente precisa se conectar com o planeta. Quem puder, lá no trabalho, vai no banheiro, põe o pé no chão e descarrega. Essa energia não é minha, esse pensamento não é meu. Devolvo esse pensamento com consciência anexada. Eu devolvo essa dor de cabeça com consciência anexada. Isso não é meu. A quem pertence isso? Por isso que é importante, porque nós somos todos uma única mente, estamos todos conectados. Imagina que as raízes que saem de um dos seus pés levam a energia
uma energia que descarrega, e no outro pé sobe uma energia limpa. E essa energia limpa, ela vai para o chakra base da coluna. Então, nós vamos agora intencionar o alinhamento do chakra base. Nós vamos inspirar na cor vermelha. Então, inspire no vermelho em 1, 2, 3. Coloque toda a sua consciência na região do seu útero. Nós estamos só mulheres aqui hoje. Coloca toda a sua consciência no seu ventre. E agora nós vamos ativar, intencionar a ativação do nosso chakra sexual. Ao lado do chakra sexual tem um chakra chamado esplênico. Nós vamos inspirar na cor laranja em 1, 2, 3. Inspire na cor laranja. Agora nós vamos subir a nossa energia para um pouquinho acima do umbigo. Uns 2 dedos acima do umbigo. Você até pode pôr a sua mão se você sentir. De pôr a mão lá, passando energia. Esse é o chakra da nossa potência. É o chakra do eu. É o chakra do plexo solar. E ele vibra na cor amarelo quando ele está saudável. Então nós vamos agora intencionar ativar o chakra do plexo solar, ativando o nosso poder pessoal em 1, 2, 3. Inspira na cor amarelo. Nós vamos subir a energia. Se você sentir vontade de bocejar, pode bocejar. As energias do nosso corpo estão sendo trabalhadas, estão sendo mexidas. Bocejar significa que nós estamos trocando energia. É uma forma de pôr para fora. Então, nós vamos inspirar agora na cor verde esmeralda, intencionando o alinhamento do nosso chakra cardíaco. E quando a gente soltar o ar, nós vamos inspirar no verde, ao soltar, vamos soltar no rosa. E a gente vai intencionar que o nosso amor, o amor do eu sou em mim, possa se expandir para todas as direções. Em 1, 2, 3. Inspira no verde e solta no rosa. Continuando subindo essa energia. Algumas pessoas podem estar sentindo um pouco de calor, porque nós estamos gerando esse calor. Nós vamos agora intencionar a ativação do nosso chakra da garganta, que é o laríngeo. E ele vibra quando ele está saudável, numa cor azul celeste. Essa é a frequência que ele emana. Esse chakra é muito importante para nós. Esse chakra, quando ele está alinhado, nós somos capazes de expressar quem nós realmente somos, com segurança. Sabe esse poder que a gente alinhou no umbigo, no plexo solar? Quando eu estou plena de quem eu sou no mundo, eu sou capaz de expressar isso para as outras pessoas, expressar o amor que eu sou capaz de dizer não quando eu quero dizer não, eu sou capaz de dizer sim quando eu quero dizer sim, e não ficar trocando as coisas. Quando eu estou bem alinhada, eu sei quem eu sou, eu não preciso ser a boazinha, eu não preciso ser capacho dos outros. Eu posso ser quem eu sou e dizer não para a pessoa. Hoje eu não posso. Hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou me priorizar. E isso não significa falta de amor. Isso significa amor por si, em primeiro lugar. Nós precisamos cuidar de nós para depois cuidarmos do outro. Precisamos estar saudáveis para poder cuidar do outro. Então agora você vai inspirar no azul celeste, o azul do céu. Você pode até imaginar o céu. E quando você soltar o ar, você vai deixar suas cordas vocais vibrarem no som OM. Então vamos lá? Inspirando no azul celeste e soltando no som OM em 1, 2, 3. OM.
Agora nós vamos subir a energia. Ela vem para o centro dos nossos olhos, no meio dos nossos olhos. Esse chakra é muito importante, é o terceiro olho, é o Ajna Chakra. E nós vamos inspirar na cor azul índigo. E ao soltar, nós vamos soltar na cor dourada. E qual é a nossa intenção aqui? Abrir o nosso terceiro olho. Então, vamos lá? Inspirando no azul índigo e soltando no dourado em 1, 2, 3. E agora nós vamos fazer a última inspiração. Vai ser na cor violeta. Nós vamos intencionar a abertura do chakra coronário. É o nosso sétimo chakra. Nós temos vários outros no corpo, mas esses são os 7 principais, 8 com o esplênico, né? E nós vamos inspirar na cor violeta, e ao soltar, você vai imaginar que você tem aqui no alto da cabeça uma flor de lótus, e ela tem 1000 pétalas. E quando você soltar o ar, ela vai se abrir, e ela vai emanar para todas as direções uma energia de conexão com todos nós que estamos aqui nesse trabalho e com toda a rede cristalina de Gaia. Inspirando na cor violeta em 1, 2, 3. Abrindo a nossa flor de lótus para todas as direções, emanando ao amor, emanando a nossa expressão, abrindo o terceiro olho, regularizando as energias do nosso poder pessoal, da nossa criatividade, da nossa sexualidade, da nossa libido e da nossa segurança no eu sou, de estar aqui e agora. Então diga, aqui agora está tudo bem. Aqui agora está tudo bem comigo. Eu estou num lugar seguro. Portanto, eu sou capaz de criar. Eu crio a minha realidade baseada no amor, na potência do eu sou e no amor que eu sou por mim mesmo e por todos. E eu sou capaz de me expressar o meu melhor. E eu sou capaz de enxergar além das ilusões. O véu de Maia cai, o véu das ilusões. E então eu sou quem eu nasci para ser, a verdade de mim. É sobre isso, esse alinhamento de chakras. Vão respirando, nós vamos criar o nosso campo de força agora. O campo de força já é o início da nossa apometria. Já vamos entrando na apometria agora. O campo de força, ele é importante porque a apometria, ela é um tratamento espiritual. Vai trabalhar todos os nossos corpos espirituais, os corpos para além do físico, e depois isso vai refletir no corpo físico. No nosso caso aqui, que nós vamos trabalhar a parte financeira, vai refletir nas nossas crenças sobre o dinheiro, na nossa abertura de caminhos. E como é um trabalho espiritual, é importante que seja feito um campo energético de proteção. Por isso que chama campo de força. Então, vamos nos conectando conosco mesmo, com a nossa ancestralidade. Vamos nos conectando com o nosso eu verdadeiro, Deus em mim, a divina presença, eu sou, a centelha divina. Com os nossos guias, mentores e amparadores. Vá se conectando com aqueles que já se apresentaram para você, que você já sente a presença, com quem você até conversa às vezes, com quem você canaliza. E se você não tem conexão ainda com seus mentores, intencione isso agora. Diga para eles assim, por favor, se apresentem para mim. Me mostrem o caminho, me ajudem. Os mentores são nossos amigos que estão em 4D, na quarta dimensão, que nós chamamos também de astral. São pessoas, podemos dizer assim, pessoas não encarnadas. Alguns já estiveram no planeta Terra encarnados. Outros escolhem ajudar de outro lugar, de outros planetas, por exemplo.
mas estão aqui nos ajudando na nossa evolução. Eles nos ajudam a gente se conectar com quem nós somos de verdade, com a nossa centelha divina. Algumas pessoas já conseguem se conectar diretamente com esse eu verdadeiro sem precisar dos mentores, mas outras pessoas precisam dos mentores. Então, conforme a sua necessidade, você vai se conectando. Vamos nos conectando com a nossa egrégora da apometria, com todos aqueles seres de luz que escolhem servir nessa técnica, nesse trabalho, com a cidade astral que nós estamos criando juntamente com Mãe Maria, eu e as alunas do curso, que se chama Cidade Astral Portal Luz em Amor, e com a cidade de Xambala, e com a cidade dos Pretos Velhos, que é Aruanda. São as duas cidades que ancoram o nosso trabalho. Xambala, que é onde tem a Fraternidade Branca, e Aruanda, dos Pretos Velhos, que ancoram o nosso trabalho. Pedimos o ancoramento de Mãe Maria, Jesus e Mestra Nada, Maria Madalena, em especial a todos os seres de luz que servem no raio rubi dourado, em especial o arcanjo Uriel, é um dos mestres. Então, nós vamos começar o nosso campo de força, criando e ativando a nossa Merkaba, que é o nosso corpo de luz. Cada um vai ativar seu próprio corpo de luz, e nós vamos nos desdobrar e vamos subir para essa cidade astral onde esse trabalho vai ser feito. A Merkaba é o nosso corpo de luz, nosso transporte, a nossa nave. Nós viemos para esse planeta nessa nave e voltaremos nela mesmo. Vamos então criá-la mentalizando duas pirâmides. A pirâmide inferior, a de baixo, ela é na cor rubi, e ela vai ter 4 pontas, uma base de 4 lados e uma ponta virada para baixo. Então, vamos criando ela em alfa, beta, gama, delta e epsilon. A pirâmide de cima, ela vai ser na cor azul cristalino, um azul bem clarinho. Também de 4 lados, a base, só que a ponta dela será virada para cima, em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Então, as duas pirâmides, elas vão se juntar pelas bases agora, e elas vão formar uma geometria sagrada chamada tetraedro. Nós vamos nos desdobrar no tetraedro. Ele que é, esse tetraedro é o nosso corpo de luz, a nossa Merkaba. Nós vamos subir dentro dessa geometria sagrada. Quando ela se une, simboliza o masculino e o feminino dentro de nós, os lados opostos, as dualidades dentro de nós. Então, acima da pirâmide azul, a de cima, nós vamos colocar uma cruz crística. Então, é uma cruz que não tem ninguém pregado nela. E nós vamos colocar também em todas as entradas e saídas das nossas casas para proteção. Então, mentalize a cruz em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Assim nós ativamos a consciência do Cristo em nós. Mentalize agora 2 anéis bem grandes. Um anel é dourado e o outro é prateado. Nós vamos passar o anel eletrônico dourado, que vai ser na vertical, e o anel magnético prateado na horizontal, e eles vão girar em sentidos opostos, trazendo movimento para a nossa Merkaba. Em 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, nós temos as duas pirâmides que vão girar e os 2 anéis que vão girar. A nossa nave, ela tem movimento próprio. Ela se movimenta. Nós vamos espelhar a nossa Merkaba por dentro e por fora. Antes disso, nós vamos passar um vento solar ao contrário, limpando toda e qualquer energia contrária, limpando as densidades, limpando as formas pensamento, limpando os miasmas e larvas astrais, que possam estar mantendo os nossos corpos espirituais sujos e obstruídos energeticamente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Agora vamos espelhar por dentro e por fora em 1, 2, 3. Agora nós vamos trabalhar dentro da nossa Merkaba, do nosso corpo de luz. Nós vamos chamar as 4 direções cardeais. Você pode imaginar um pentagrama ou a rosa dos ventos. Nós vamos trabalhar o arcanjo Rafael, Gabriel, Miguel e Uriel,
leste, oeste, sul e norte. Nós vamos trazer também os 5 elementos da natureza, que é a quinta essência. Então, nós vamos trabalhar o fogo, a água, a terra, o ar. E o quinto elemento, que é o éter universal, sendo o éter universal a matéria cósmica que cria tudo aquilo que nós falamos e pensamos. Não só na apometria, mas isso é real para tudo aquilo que a gente pensa e fala. Tudo que você pensa e fala cria um correspondente no astral. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas criações, com as nossas falas. Vamos fazer uma ponte com as 7 chamas, os 7 raios em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa conexão vai criar a nossa cromoterapia para tratamento hoje. Nós vamos ativar a conexão com as mães orixás da natureza. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos nos conectar com as equipes médicas do astral, caso algum irmãozinho, algum sofredor esteja no nosso trabalho precisando de atendimento. Vamos nos conectar com os caboclos, pretos velhos, ciganos e todos os seres de luz, as falanges, que escolhem servir nas egrégoras da apometria. Saudamos o povo da esquerda, os povos guardiões do nosso trabalho, gratidão. Pedimos proteção ao trabalho e à falange de Miguel em todas as camadas do nosso trabalho. Pedimos que um guardião fique cuidando do nosso corpo físico, enquanto nós vamos para o desdobramento, para o mezanino do portal da cidade astral Luz em Amor. Nós vamos desdobrar agora os nossos corpos astrais, o corpo mental inferior e mental superior, e vamos subir para o nosso trabalho. Então, desdobrando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corpos desdobrados. E agora, imagine uma coluna dourada que desce do céu, e nós vamos subir nessa coluna dourada como se fosse um elevador, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respire profundamente. Quem sentir, quiser deitar para receber o tratamento, agora já pode deitar. Nós já estamos no mezanino do portal da cidade astral Luz em Amor. Quem nos recebe é Mãe Maria, amado Mestre Jesus e Maria Madalena. Gratidão ao raio rubi dourado que ancora o nosso trabalho. Gratidão. Todo o nosso grupo, nós vamos nos sentando em círculo para esse trabalho. Vamos nos conectando com as egrégoras, com os nossos ancestrais. Estamos aqui em 8 pessoas, 8 mentes conectadas, mas tem muitas outras pessoas que não puderam estar aqui agora, mais ou menos, mais umas 10 pessoas que eram para estar aqui nesse trabalho hoje, que não puderam estar presencialmente, mas que vão fazer depois com a gravação. Nós saudamos os nossos ancestrais. Gratidão. Vamos ver o que os mentores vão trazendo para nós trabalharmos nesta noite. Quando eu venho para esse trabalho, eu só sei qual que é a egrégora que vai vir. Eu não sei qual as questões que vão aparecer no campo, é o campo que vai trazer. E me vem muito forte a ancestralidade. As questões da ancestralidade. Me vem agora que muitos de nós estamos sendo leais aos nossos ancestrais, ao papai, à mamãe, não prosperando, não acessando o mais na vida financeira. Muitos de nós estamos repetindo ciclos de dificuldades financeiras, porque nós estamos honrando
a esses que sofreram tanto no passado. Sabemos que a vida no passado era muito difícil. Houveram guerras, conflitos, disputas, houve violência, houve muitos maus tratos às mulheres, muita dominação dos homens, mas os homens também sofriam. E vem também questão de vícios, muitos vícios que compensavam a dor e o sofrimento, eram como fugas. E vem assim que muitos de nós não desenvolvemos os vícios, mas nós estamos sendo leais de outras formas. Até mesmo sendo apegados aos bens materiais. Porque, na verdade, no fundo, temos medo de soltar. Porque nós não acreditamos que a nossa providência, que o eu sou em mim, é quem cria tudo juntamente conosco. Nós somos criadores e co-criadores, você não precisa ter medo de soltar. Você pode soltar. Uma das ilusões de Maia é que nós dependemos do dinheiro. Que o dinheiro é que é o sustento. Que o dinheiro que é o suprimento, mas isso não é real. O dinheiro não é o suprimento. Os bens materiais não são o suprimento, eles são a forma que o suprimento se manifesta. Você pode soltar o apego e o medo de passar necessidade. Nada vai te faltar. Nada você pode soltar. E imagine um alívio nas suas costas. Porque tem pessoas aqui que tiveram, os ancestrais tiveram tanta falta, tanta dificuldade financeira, que hoje a gente se apega com medo de passar a necessidade que os nossos ancestrais passaram. Muitos de nossos ancestrais tiveram que sair dos seus países fugidos e recomeçar tudo de novo no Brasil. Mas antes as coisas eram muito difíceis mesmo, você não vai enfrentar as mesmas dificuldades. Os nossos ancestrais não tinham a consciência que a gente tem hoje. Não tinham as informações, os acessos que nós temos hoje. Você pode soltar, não precisa temer. Se você se identificou com o que foi falado aqui, se você sente que você está vivendo um ciclo repetitivo, de dificuldade, de medo, de insegurança de ir para o mais, se você está apegado ao seu trabalho, ao seu cargo, e você tem tanto medo de faltar, que você se apega a um trabalho que você poderia ser mais, ter mais, mas o medo da falta é tão grande que você se apegou a esse trabalho. Não é para você pedir demissão, é para você soltar a crença que você alimenta no seu coração de que sem esse trabalho você vai passar fome. É a crença que você tem que soltar, não é o trabalho. Porque uma porta vai se abrir para você. E aí você vai poder sair de um lugar para o outro. Entende como que é essa liberação? Solta o medo. Solta o medo de passar fome. Solta o medo. Seus ancestrais passaram fome, você não vai passar. Ainda que você tenha passado na infância, ainda que as coisas tenham ficado muito difíceis, você não precisa mais temer, você é uma com Deus. Você não precisa mais temer, solta isso. Eu vejo um roxo muito grande, um violeta, sendo trabalhado nas nossas vidas. Eu vejo todas nós sendo colocadas em pirâmides violetas. Então, mentalize a cor violeta novamente em 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos sendo colocadas dentro das pirâmides violetas para transmutar a energia do medo, da insegurança,
E se você percebeu a quem você está sendo leal, de repente, o seu pai perdeu o emprego, a família passou dificuldade, o seu pai deixou sua mãe, a família passou dificuldade. Então, se você acha que você está sendo leal à sua mãe, porque a sua mãe tinha muito medo de passar necessidade, então ela era apegada, apegada, guardava cada moedinha. E o dinheiro até desvalorizava de tanto que ela guardava, ou então ela perdeu dentro de algum regime político que tomou o dinheiro, como aconteceu com o dinheiro que o Collor fez com as pessoas. Então, vai percebendo que você, como criança, acabou pegando essas crenças que não são suas. Olhando para essa pessoa da sua família, para o papai ou para a mamãe, para quem você está sendo leal, dá um sorriso para eles. Porque agora você está consciente da verdade. Tem pessoas aqui que têm facilidade em fazer dívidas. Primeiro porque ela não valoriza o dinheiro. Ela acaba perdendo ele porque ela não se sente merecedora de ter o dinheiro. Então ela solta esse dinheiro, ela dá, ela empresta, ou então ela faz uma dívida. Tem outras pessoas aqui que elas sentem que o pai e a mãe devem para ela. É como se ficasse faltando alguma coisa do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe não olhavam para mim como olhava para os meus irmãos. Eu sinto que eles ainda me devem algo. Olhe para eles e dê um sorriso. Porque agora você adquiriu consciência do que estava criando o seu problema, a sua dor, o seu medo, a sua insegurança. E diga mentalmente para esse pai ou para essa mãe: agora eu vejo. Agora eu percebo os meus comportamentos acerca do dinheiro. Agora eu percebo o meu medo, da onde vem. Então imagine que atrás do seu pai, da sua mãe, estão seus avós, papai, mamãe, vovó, vovô. E são muitos avós, muitos casais. Para você chegar aqui, houveram mais de 1.000 pessoas. E é como se você olhasse para essa multidão de gente, seus ancestrais. E diga para eles assim, você vai reconhecer que a vida deles foi difícil. Diga para eles assim: agora eu sei o quanto a vida de vocês foi difícil. Isso, reconheça. E eu também reconheço que a minha vida, hoje, aqui, em 2025, é mais fácil. Eu tenho acesso à informação, eu posso ler um livro, eu posso achar qualquer informação na internet, posso fazer um curso, eu posso descobrir como administrar bem o meu dinheiro, minhas finanças, eu posso descobrir como quitar as minhas dívidas. O como de tudo tem disponível para mim na internet. A minha vida é mais fácil porque a água sai encanada e quente. Minha vida é mais fácil porque eu tenho máquina de lavar roupa, micro-ondas, máquina de lavar louça, um monte de tecnologias que nós temos hoje, air fryer, fornos elétricos, ar-condicionado, aquecedores. A sua vida é mais fácil porque nós temos comidas semi-prontas que a gente compra. Então hoje nós temos mais acesso, sim, do que antigamente. Diga para os seus pais assim: agora eu percebo que eu tenho tudo na minha mão para prosperar. Sorria, não se sinta triste porque você não prosperou até aqui. Pelo contrário. Faça um pacto com você mesma e com seus pais de você ser feliz. Se aproxime e dê um passo na direção do seu pai e da sua mãe, imaginando toda a sua família atrás deles. Mesmo aquelas pessoas que você não se dava bem, ainda que os seus pais erraram com você, que você sente que poderia ter sido melhor, que eles poderiam ter feito melhor. Mesmo assim, dê um passo na direção deles. Eles te deram a vida. Diga isso para você mesma. Eles me deram a vida.
Se estou aqui hoje, é porque a minha mãe disse sim para mim quando eu estava grávida. Ainda que ela tenha tido dúvidas, medo, insegurança, ainda que ela tenha pensado em tirar, ainda que ela tenha tentado, ela não conseguiu. A vida venceu, a vida foi mais forte que ela. E se você chegou até aqui, é porque a sua mãe foi bem-sucedida. O papel dela, o trabalho dela e do seu pai. O do seu pai é passar a semente para sua mãe. E o da sua mãe é dizer sim para a vida. Então, se você chegou até aqui e você está adulta, saudável, é porque a sua mãe disse sim. E ela foi bem-sucedida na tarefa dela de te criar. Ainda que ela tenha, talvez, doado você para a avó, para a tia, ela fez o melhor que ela podia naquele momento, na consciência que ela tinha naquela época. Se você consegue reconhecer que a vida dela foi difícil, que a do seu pai foi difícil, se você escolhe hoje dar um passo na direção de mais vida, de prosperidade, saúde, de um relacionamento saudável, diga para eles assim: eu recebo de vocês tudo que vocês me deram. Eu recebo as moedas que vocês estão me dando. E faça um movimento assim com as mãos, como se você fizesse de receber algo. E imagine que a sua mãe vem até você e ela entrega algumas moedas de ouro, o seu pai vem e entrega moedas de prata, simbolizando as riquezas deles. Lu, o que que são essas moedas? As moedas são os dons, talentos e habilidades que você herdou dos seus pais. Eu sei. Algumas pessoas vão dizer, não, Lu, mas meus pais nem sequer estudaram, eles eram pessoas simples, simples. Eles eram ignorantes, mas olha, eles te deram a vida. Com tudo que a vida tem, tudo que a vida traz, com todas as características que você herdou, genéticas, físicas, receba as moedas deles, ainda que pareça que seja poucas moedas, ainda que lhe pareça que você não recebeu nada de bom deles. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é só uma ilusão, faz parte da ilusão. Receba de bom grado o que eles te deram, ainda que você perceba que é pouco. E aí faça um movimento de colocar dentro do seu coração isso que eles te deram. E diga para você mesma: mamãe, eu recebo a vida que você me deu. Diga novamente até que isso seja uma verdade inviolável dentro de você. Mamãe, eu recebo a vida que a Senhora me deu. Faça um esforço de sentir o seu coração bater e de saber que se ele está aqui batendo agora é porque a sua mãe disse sim para você. Faça a mesma coisa com o seu pai. Papai, eu recebo a força que vem do masculino através de você. E lembre-se que você não está diante do seu pai físico apenas. Você está diante da alma do seu pai e da sua mãe. Nós estamos fazendo aqui um movimento de alma. Então não importa o que o seu pai fez como um personagem. Se você percebeu que ele foi fraco, que ele não teve força suficiente, que ele foi embora, que ele foi violento, o que o personagem fez agora não importa. O que importa é que você receba a força do masculino que vem dele. Para você vencer as suas lutas, aquilo que você entende como luta no meio do trabalho financeiro, aquilo que você entende como dificuldade de manifestar um relacionamento, porque você não consegue confiar nos homens. Você olha para os homens e você vê o seu pai. Receba o masculino que vem dele, para que isso cure essa ferida dentro de ti. E quem conseguir, abrace os seus pais. Se você conseguir, abrace os seus pais.
Como se você ficasse no meio deles, recebendo o abraço dos dois. Algumas pessoas vão se sentir criança novamente agora. Vão chorar. Deixa eles te abraçarem. Fique um pouquinho nessa vulnerabilidade. Se você conseguir deitar no colo deles, fica um pouquinho assim nessa vulnerabilidade. Eu sei que você é uma heroína, uma guerreira, mas você não precisa ser uma guerreira o tempo todo. Tem alguns momentos que a gente precisa chorar no colo de alguém, e agora você está tendo a chance de chorar no colo do papai e da mamãe. Deixe com eles toda essa frustração, toda essa sensação de insatisfação do seu coração, a inveja, a cobiça, a ambição. Deixe aí o sentimento de que você não é merecedora. Deixe aí a baixa autoestima que você herdou da sua mãe. Deixe aí todas essas síndromes, esses complexos de inferioridade. Quando você foi comparada com um irmão, com uma irmã, e você se sentiu burra, se sentiu inferior, feia, mais feia. Ai, porque o fulaninho cresceu mais que você. Tudo isso agora, deixa aí. Tudo aquilo que te magoa e te conecta com essa baixa autoestima e que te leva para um lugar de insegurança, de se sentir pequena, insegura. Essa sensação de que a sua mãe era sua inimiga, sabe? Que era como se vocês competissem pela atenção do seu pai. Isso é complexo de Édipo, porque a gente precisa trabalhar na terapia, mas deixa isso agora aí. A sensação de abandono, de rejeição, que faz com que você não consiga vender o seu trabalho, ou vender a si mesma, falar de você, do seu trabalho, da terapeuta maravilhosa que você é. Você tem dificuldade de se elogiar, de ver o quanto você ajuda as pessoas, o quanto você é contribuição no mundo, sabe? Comece a se reconhecer. Vai se levantando desse colo, desse choro, e vai percebendo que várias camadas desse personagem que foi sendo construído fica lá, no colo do papai e da mamãe. Várias camadas de quem você pensou que você fosse, de quem as outras pessoas diziam que você era. Sabe essa coisa de família? Ai, a fulana é assim, a Beltrana é assim, os nossos pais têm mania de nos classificar, né? Então vai deixando tudo isso lá e vai se levantando. E perceba que a pessoa que se levanta é outra pessoa agora. Você deixa no colo dos seus pais os apelidinhos, os abusos, a todas as vezes que você se sentiu inferior em relação aos seus irmãos, que você achou que os seus pais deveriam ter feito algo por você e eles não fizeram. Todas essas limitações que te colocam num lugar de dor e sofrimento. Deixa lá. Deixa lá também a relação dos seus pais. Deixa isso lá também. Não traga isso como exemplo para sua vida. Não traga. Essa projeção de que todo homem é o meu pai, sabe? Deixa isso lá no colo deles também. A projeção de que eu tenho que ser a minha mãe. A minha mãe aguentou tanta coisa, Lu, ela foi tão forte. Não, você não precisa aguentar nada. Você não precisa ser forte. Não precisa. Você pode, às vezes, simplesmente sentar e chorar. E tá tudo bem. Contanto que no choro saia toda a dor, todo o sofrimento, e você se levante e volte para o jogo. Tem alguns momentos que o jogo toca o sino e precisa parar para a gente se recompor, sabe? Então, você não precisa ser forte, gata. Você não precisa ser uma heroína.
uma guerreira, deixa isso. Eu sei, a sua avó foi, ela precisou ser. A sua mãe foi, ela precisou ser, mas você não precisa. Hum. Você é você. O que mais você quer deixar lá? O que mais você carrega da mamãe, da vovó, do papai? Vai fazendo esse trabalho. Essa sensação de que eles devem para você, e aí você sente que a vida deve para você, e aí você sai fazendo dívida, e você não paga essas dívidas porque, a vida deve para mim. E eu sei que não é consciente, eu sei, eu já vivi isso também. Depois que eu adquiri essa consciência, eu quitei todas as minhas dívidas, eu já não devo mais para ninguém. A gente faz isso sem perceber, conscientemente. Vai soltando isso também. Sabe outra coisa que a gente pode soltar aqui também, para aproveitar, já que nós estamos só mulheres hoje? A gente pode soltar a crença no casamento. É. Sabe aquela crença de que, ai, a minha avó foi casada até a morte, os meus avós, as minhas tias, a minha mãe, então eu não posso me separar. Mas, meu amor, você não é as suas avós, nem as suas tias e nem a sua mãe. Você é você. Então, se você escolhe não permanecer, porque você já fez tudo o que você podia, que estava ao seu alcance, para nutrir essa relação, para fazer dar certo. Você se esforçou, você foi uma guerreira, uma heroína. Mas, quando uma pessoa não quer, a outra sozinha não consegue tocar esse barco. Se você permanecer, você vai continuar sofrendo, entende? Então, solta essa crença também. Isso é uma crença da religião. A família não é projeto de Deus, isso é mentira da religião, é uma forma da religião nos controlar, controlar os corpos femininos. Deus quer que a gente seja feliz, seja namorando, seja casada, seja solteira. Deus quer que a gente seja feliz. Não importa seu estado civil. Deus não inventou o casamento. Solta essa crença. Deus quer ver você livre e feliz. Se o casamento te prende, se o casamento tira sua liberdade de ser quem você nasceu para ser, ele é uma ilusão de Maia. E você pode soltar. E ainda assim, você pode ser uma pessoa ligada à espiritualidade. Porque uma coisa nada tem a ver com outra. Eu não sei se você vai poder frequentar uma religião. Talvez não, talvez sim. Mas a sua espiritualidade continua intacta, meu amor. Porque você é amada por Deus. Diga assim: eu sou o filho amado, inocente e perfeito de Deus. Foi isso que Jesus veio falar para mim e para você. Que nós somos o único filho amado e perfeito de Deus. Ele não veio dizer que ele era Deus. Ele não veio dizer que só ele tinha verdade. Não, ele veio com tanta humildade, com tanto amor no coração. Nós que não entendemos a mensagem. Ele veio dizer que eu e você somos um com ele e com Deus. Então aceita isso. E se liberta de tudo aquilo que te prende, que te amarra, que te acorrenta. Vai suspirando, vai soltando, vai soltando. Nós temos muitos seres de luz trabalhando agora nesse trabalho. As nossas pirâmides estavam violetas, mas elas foram ficando lilazes e depois foram ficando rosa. E no rosa, enquanto nós fazíamos esse trabalho sistêmico com papai e mamãe, Mãe Maria foi trabalhando os nossos corações. Ela foi limpando as mágoas, os ressentimentos. E ela diz assim para nós: a pior coisa no ser humano é o ressentimento. O ressentimento causa guerras. Quando um país perde uma batalha e ele fica com o ressentimento do país que ganhou. Quando um país perde um pedacinho do seu território para o outro país, anos depois ele declara guerra contra aquele país porque ficou um ressentimento. O ressentimento chama-se raiz de amargura e endurece o nosso coração. Isso está na Bíblia também. As pessoas também não entenderam isso, tá? Mas Mãe Maria está dizendo que aqui haviam muitas pessoas com o coração endurecido por ressentimentos. Estavam frustradas porque não conseguiram o que queriam. Então elas olham para alguém que tem o que elas acham que não tem,
e elas criam um ressentimento, além da inveja, elas criam um ressentimento, uma raiz de amargura. Então, quando eu vejo alguém tendo aquilo que eu sinto que eu não posso ter, eu crio uma barreira dentro da minha mente e vem uma criança interior dentro de mim e fala assim: ah, isso não é para você, querida, é para ela, não é para você, você não pode ter isso, mas isso é uma mentira, isso é uma ilusão, você pode ter sim, você pode ter. Respira fundo nessa informação. Foi feito um trabalho muito profundo nos nossos corações aqui. A apometria, ela é multidimensional, ela trabalha várias camadas do nosso ser. Ela trabalha o nosso corpo duplo etérico, ela trabalha o nosso corpo astral, ela trabalha a nossa mente inferior, a nossa mente superior, os nossos registros akáshicos que estão no nosso corpo búdico. Então, todas as camadas vão sendo trabalhadas, todas as camadas. E enquanto você é trabalhada, os seus ancestrais também estão sendo trabalhados. Olha que lindo isso. Existe uma liberação ancestral aqui hoje, muito forte, acontecendo. E muitas camadas de lealdade e ciclos repetitivos estão sendo desfeitos. Muitas camadas de baixa autoestima, não merecimento, prisões de ressentimento e frustração estão sendo desfeitas. Se você puder agora, põe a mão no seu coração e vai colocando toda a sua consciência nas palmas das suas mãos. No centro da nossa palma da mão, nós temos um chakra. É o chakra da cura. Através desse chakra, quando nós estamos com as nossas energias bem equilibradas, harmônicas, nós somos capazes de nos curar e nós nos tornamos meio de cura para o outro. Nós vamos trabalhar muito esse conceito na nossa próxima apometria, que vai ser uma apometria para a cura do corpo físico. Vai ser muito lindo. Mas hoje nós vamos colocar o nosso chakra na palma da nossa mão, na região do nosso coração, que também é o chakra cardíaco, e nós vamos estabelecer um trabalho de autocura. Mãe Maria está dizendo que nós somos capazes de curar os nossos ressentimentos, as nossas frustrações, as nossas más águas. E a todo momento você está sendo trabalhada, está se trabalhando nas curas com papai e mamãe, com a criança interior, com os ancestrais. Está sendo trabalhada a sua cura com a energia do dinheiro. Você sabia que o dinheiro é energia? Ele se manifesta em forma de nota, em forma de moeda, em forma de ouro, por exemplo. Ele se manifesta em forma eletrônica, digital, como um Pix, como um papel, um cheque. Ele se manifesta como um presente que você recebe, que você dá. O dinheiro tem diversas faces. Agora está sendo requerido de nós que nós nos curemos das crenças limitantes que nós temos acerca do dinheiro. Agora você pode usar a sua mente para dar uma forma ao dinheiro. Dê uma forma ao dinheiro, qualquer forma, a que vier logo de cara na sua cabeça. Depois eu vou perguntar para cada um de vocês o que veio, que símbolo que veio para você a forma do dinheiro. É como você percebe o dinheiro na sua vida. Dê uma forma, um desenho, qualquer que seja. O primeiro que vier na sua mente. Eu fiz esse exercício acho que no começo do ano passado, num trabalho da energia do dinheiro. E para mim ele veio como uma criança verde, como se fosse um duende.
uma criança verdinha. E ele usava um macacãozinho cheio de notas de dólar, assim, desenhado, né, de notas de dólar. E aí, era um trabalho de cogumelo, eu fiquei olhando para aquele serzinho, né, que me deu até um pouquinho de medo, era um duendinho, mas ele era muito engraçado. E eu fiquei olhando e falando, nossa, o dinheiro é engraçado, o dinheiro é divertido, o dinheiro é uma criança divertida. Ele era agitado, ele não parava um minuto, ele ficava correndo pela sala, dando cambalhotas. O dinheiro é uma moeda corrente. Ele não foi feito para ficar mofando dentro de um baú, debaixo do colchão, nem numa conta. A gente precisa investir o dinheiro. Então, o dinheiro é uma moeda corrente. Ele precisa de movimento. E para você conquistá-lo, você também precisa fazer movimentos. Comece a se perguntar quais são os movimentos que você precisa fazer hoje dentro de você, da sua consciência, e amanhã na matéria, para você poder acessar mais dinheiro na sua vida. Quais são os movimentos? De repente, você, por exemplo, eu, Luciana, eu tenho algumas clientes que querem fechar pacotes de sessões comigo. Amanhã eu posso mandar uma mensagem, um bom dia, boa tarde, conversar com as minhas clientes. Quais movimentos eu posso fazer, né? Entrar em contato com alguém. Então, eu posso criar uma propaganda para o meu trabalho, para atrair mais pessoas para os meus grupos. Então, quais são os movimentos que você pode fazer para você acessar mais dinheiro? Então, eu conheço pessoas que, por exemplo, em 2023, eu tinha me separado do meu esposo, e para não ficar dependendo de pensão, eu criei uma empresa na área de doces veganos. Eu fui fazer bolo para fora, brigadeiros. Nossa, eu de tanto brigadeiro, tanto brigadeiro. Então, o que você pode criar, gerar e instituir com a sua criatividade, com as suas mãos, com a sua inteligência, que você pode criar para você acessar mais dinheiro essa semana? Vai pensando, o que você pode fazer? Nós somos tão inteligentes e criativas. O que você pode criar e gerar para você acessar mais dinheiro essa semana? De repente, você trabalha numa firma grande, com muitas pessoas, você possa fazer uns brigadeiros, entende? Vai pensando, como? De repente você tem uma receita toda especial, por exemplo, de um pão de mel, de um brownie. Nossa, fazer tanto brownie, eu vendi tanto brownie. Então, sempre tem algo que a gente possa fazer. De repente você faz artesanato, você pinta. Você pode pintar panos de prato, você pode fazer crochê, tricô, você pode fazer mandalas. Você pode fazer bonequinhos para vender para consteladores, consteladoras feitos de EVA, de massinhas. Então, vai abrindo, sabe, a sua mentalidade. Eu estou dando alguns exemplos, assim, de pessoas que eu já vi fazer, tá? Mas tem N exemplos. De repente, você pode prestar uma consultoria na sua área, você pode criar um e-book, um curso, e hospedar em alguma plataforma, e começar a criar vídeos e vender o seu curso. Você pode criar um evento na área do que você já trabalha, um workshop, pode ser online, pode ser presencial. E você pode divulgar, chamar as amigas. Então, vai pensando, você pode vender produtos cosméticos, agora tem esses sites da Shopee, você pode se tornar um afiliado Shopee ou de qualquer outra rede. Vai pensando. Se você gosta de maquiagem, você pode vender Mary Kay, Demilos. Então, existem N formas de você acessar mais dinheiro. Vai trabalhando na sua mente, vai se abrindo. Vai ancorando caminhos abertos. Enquanto nós vamos fazendo isso, vamos elevar a frequência do grupo. Vai imaginando que você está dentro de uma dimensão toda vermelha, como um rubi. Mas não é um vermelho parado, estático. É um vermelho parecendo um esmalte cintilante vermelho. Nós vamos subir para essa frequência, como se nós estivéssemos dentro de pirâmides, na cor vermelha. E esse vermelho vai mudando para o dourado. Você está numa pirâmide que ora é vermelho, ora é dourado. Você está numa dimensão que ora é vermelha, ora é dourado. E nós vamos elevando a frequência do nosso ser para dimensões superiores do raio rubi dourado. E mestra Nada
e sua falange vai tocando cada uma de nós. Elas fazem uma dança, elas estão vestidas com vestidos vermelhos, com muito dourado, e elas fazem uma dança ao redor de cada uma de nós. E enquanto elas estão elevando a nossa frequência, essa limpeza está sendo feita nas nossas casas. Está sendo feito uma cromoterapia dentro da sua casa, começando com violeta, lilás, rosa, azul, depois vai subindo, essas cores vão lá para o espectro do infravermelho. Do azul, recomeça no infravermelho. O vermelho, o laranja, o dourado, amarelo vai sendo trabalhado. Essa cromoterapia vai acontecendo dentro das nossas casas e vai limpando mentalmente o astral das nossas casas através das cores. Muitas pessoas estão vendo essas cores agora. Todos os nossos familiares estão recebendo essa limpeza e essa elevação da frequência através dos raios, dos 7 raios da fraternidade branca, os 7 raios solares emanados pelo o Sol central da galáxia. Muitas cores sendo trabalhadas dentro das nossas casas. Tem algumas pessoas que a cor violeta ainda está muito forte, porque tinha muitas formas de pensamento, obsessores, muitas confusões, gritarias, brigas em família. Me vem brigas por dinheiro, por herança, pensão alimentícia. Esse violeta vai vindo para o azul. O raio azul é muito poderoso, é o raio de hoje, do domingo, do mestre El Moria. É o raio que eu nasci, raio azul, no domingo. Ele é muito poderoso, vai trabalhando, vai transmutando todas essas energias densas de dentro das nossas casas. Tem algumas pessoas aqui que está sendo trabalhado o local de trabalho. Tem muitas confusões, muitas brigas, muitos desentendimentos. Nós já estamos terminando. Esse é o último procedimento. As limpezas nas casas, nos trabalhos e na mentalidade. E a elevação das nossas frequências para o dourado. Vai permitindo esse trabalho acontecer. E a nossa ancestralidade é sempre presente, ancorando esse trabalho. Todos eles estão sendo elevados. Nós estamos conectados na mente de Gaia, na rede cristalina de Gaia. Vamos agora, já que estamos numa frequência tão elevada, imaginar que é como se nós estivéssemos de mãos dadas ao redor do planeta Terra. Imagina novamente o globo. E agora nós projetamos uma cor azul envolvendo todo o planeta Terra. Vai, imagina a cor azul envolvendo todo o planeta Terra. E esse azul, ele vai mudando, igual a aurora boreal, sabe? Vai ficando violeta, lilás e rosa. Então fica nesse espectro. Azul, violeta, lilás e rosa. E vai trabalhando a transmutação do planeta Terra. Você tem visto tudo o que está acontecendo no planeta, mesmo que você não acompanhe os jornais como eu, a gente abre o Instagram, o YouTube e as notícias estão lá. Hoje está tendo manifestação aqui em São Paulo. Então vai colocando a sua consciência, emanando essas cores para o nosso planeta, para o nosso país, o Brasil, para que a gente pare com essas guerras, essa polaridade, essa dualidade de direita e esquerda, e a gente entenda que nós somos uma única nação. Nós somos brasileiros, humanos, e toda essa guerra entre direita e esquerda é falta de amor. É um pedido de socorro, é o que dizem em Um Curso em Milagre. Todo ataque é um pedido de socorro, é um pedido de amor. Então, vai emanando essas cores. Lugares que você sabe que estão tendo guerras, então vai enviando essas cores lá para a Ucrânia, Rússia, Israel. Eu sei, às vezes a gente pega raiva dos líderes, porque eles são tão arrogantes, seus corações são endurecidos, eles não querem dar o braço a torcer.
eles querem ficar tomando o território de outros países, eles são egoístas, ambiciosos, capitalistas. Mas vamos permitir que a nossa mentalidade se expanda e o amor possa entrar nesses corações. Vamos emanando amor para todos esses grandes políticos ambiciosos, para que o que já aconteceu no passado, as guerras nucleares, não volte a se repetir. Vamos dar abertura para que seres de outros planetas que queiram nos ajudar, possam, através de nós, ajudar. Vamos dar passagem para os arcturianos, pleiadianos, sirianos, e vai lembrando do cinturão de Órion, de todos os seres de luz que você conhece. Vamos pedindo ajuda para eles, para que o planeta Terra possa passar por essa transição planetária com o menor impacto possível sobre a vida. Que a gente possa ter mais consciência sobre como o nosso planeta precisa de nós. Para que a nossa consciência comece desde o momento que a gente joga um plástico na rua, até o momento que a gente faça a reciclagem do lixo na nossa casa, até o momento em que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Como nós podemos contribuir com você, Gaia? Como nós podemos contribuir com a mente do planeta? O que você pode fazer hoje para que o nosso planeta fique mais limpo, mais habitável? Você pode começar buscando dentro de você amar as pessoas que antes você não conseguia amar. Entende? Essa mudança de chave interna pode começar. Você pode começar de pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia, pequenas tomadas de decisão, escolhas que nós podemos fazer, pensando no todo, não só em nós mesmos. Vamos sair de dentro dos nossos umbigos, meus amores. Vamos expandir para todas as direções o amor, envolvendo o nosso planeta, na cor rosa, derramando amor sobre cada ser humano, cada ser vivo, cada planta, cada um que precise de amor neste dia. Continue se perguntando como eu posso contribuir com você essa semana. Pode ser meditando, emanando amor, mas também pode ser de forma prática. Talvez consumindo menos, comprando uma comida mais fresca, comprando menos congelados, cuidando mais do seu corpo, fazendo exercícios, caminhando, meditando, fazendo yoga. Quando nós cuidamos de nós, nós também estamos cuidando do planeta. Podemos sentar e ouvir uma amiga, podemos visitar o pai e a mãe, levar um bolo. Sabe a bandeira da paz? Chega de guerras, vamos começar parando com as guerras internas, ok? Vão respirando. Eu quero agradecer de coração a todas as egrégoras que nos ajudaram nesse trabalho. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Mãe Maria, por guiar esse trabalho. Amado Mestre Jesus, por sempre ancorar como governador desse cosmos, governador deste planeta, gratidão. Amada Mestra Nada, guardiã Chohan do raio Rubi Dourado, nossa amada Maria Madalena, venusiana, mãe de todos nós, gratidão. Nós vamos agora agradecendo as nossas ancestrais e todos os seres de luz que trabalharam aqui nesse trabalho hoje. Agradeça a você mesma também, por você ter escolhido. Hoje é domingo, você poderia estar maratonando uma série, você poderia estar namorando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, apesar do frio. Mas você escolheu o caminho da espiritualidade hoje. Olha que lindo, vamos começar a nossa semana numa frequência altíssima. Eu vou fazer uma contagem, nós vamos retornar para os nossos corpos físicos que ficaram guardados aqui pelo nosso guardião em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Escorregue na coluna dourada e volte para o corpo físico agora. Vão respirando, vão abrindo as câmeras, só para eu ver vocês, se todo mundo está aqui comigo. Eu vou parar a gravação para vocês poderem aparecer aqui com a cara de choro.